criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando sobre cadeia alimentar. Então, vamos estudar e representar cadeias alimentares. Olha aqui do lado. Os seres vivos, ao se alimentar e ao servir de alimento para os outros seres vivos, eles formam as cadeias alimentares. Repare que, nesta cadeia alimentar aí em cima, o primeiro ser vivo nela é o aguapé. E o aguapé é uma planta. De fato, os seres vivos iniciais da maioria das cadeias alimentares são as plantas, tá? O aguapé é uma planta. E a maioria são plantas. A maioria, não significa que são todas, mas a maioria é planta. Nossa, a professora está arriscando retinho, não? Elas são consideradas seres produtores, pois produzem alimento em um processo no qual utilizam, entre outras coisas, a energia da luz do sol. Lembram do processo da fotossíntese? Pois é. Então, vamos ver o seguinte. Os pacus, que são os peixes, os pacus, eles consomem quem? As plantas. E o jacaré pode se alimentar de pacu. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são considerados consumidores. Tá certo? Então, aqui nós já vimos os produtores e os consumidores. Produtor que produz o seu próprio alimento, tá bom? E produz o seu próprio alimento. E os consumidores consomem os produtores ou outros consumidores, tá? Então, vamos lá, eles se alimentam de produtores, aqueles consumidores que se alimentam de produtores, ou seja, das plantinhas, são chamados de consumidores primários, que é o caso do pacu, porque não come outros peixinhos, que são carne. Já o jacaré, ao comer o pacu, ele é considerado consumidor secundário. Isso, criançada, olha, nós vimos aqui consumidores primários e consumidores secundários, tá? Então, vamos lá. Consumidor primário consome produtores, plantas, eles são chamados de herbívoros. E os secundários são carnívoros, porque comem carne também. Professor, eles podem comer planta? Pode sim. Eles podem comer tanto planta como eles podem comer carne. Tá? Os consumidores secundários, mas a maioria é carnívoro. Agora preste atenção no sentido das setas nos esquemas apresentados neste capítulo. Veja que nos esquemas de cadeia alimentar, as setas partem dos produtores. As setas partem dos produtores. Você sabe o que significa isso? É que as setas representam o sentido em que caminham os recursos fornecidos pelos alimentos. Ou seja, vamos lá. Você tem aqui, o aguapé, o pacu e o jacaré. A energia do aguapé, ela passa para o pacu quando ele come o aguapé. Já a energia do pacu passa para o jacaré quando o jacaré come o pacu. Tá certo? Então, e olha só, aqui vocês têm uma referência de tamanho deles. Cerca de 20 centímetros mede um aguapé. O pacu ele pode chegar a 70 centímetros e o jacaré até 2 metros, tá bom? Então, vamos continuar. No fim das contas, os recursos materiais que estavam incorporados aos seres vivos, eles são retirados do corpo deles e ficam disponíveis entre os elementos não vivos do ambiente. Isso ocorre porque no último elo das cadeias alimentares encontramos os seres vivos
decompositores. Lembram deles? São super importantes. Eles são os fungos e as bactérias. Eles são responsáveis por promover a decomposição dos seres vivos. Eles promovem a decomposição. O que é decomposição que eu não me lembro, professora? Eles terminam. São aqueles bichinhos, sabe? Micro-organismos, chamados de micro-organismos, que decompõem, que acabam com os restos mortais do ser vivo. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Ó, criançada, vocês vão fazer as atividades da página 17. Aqui, nesta página, tem dois esquemas, o A e o B. O que vocês vão fazer neles, tá? Você aqui vai completar os esquemas da cadeia alimentar formados pelos grupos dos seres vivos. Aonde, professora? Você vai completar aqui, ó. Estão vendo esses 3 espaços aqui? Então, vocês vão ter que escrever aqui, tá bom? O que vocês vão escrever, ó? Nos esquemas, ou seja, aqui, o que vocês vão fazer? Circular de vermelho os produtores, ou seja, os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Geralmente são plantas, tá certo? Então, já deu para perceber, né? Você vai fazer o quê? Vai colocar estas plantinhas, o nome dessa planta, no primeiro esquema, tá? No primeiro quadrado. Depois, de azul, vamos lá. De azul, o que você vai fazer? Você vai marcar os consumidores. Lembram? Consumidor primário e o secundário. Opa, o que a professora fez aqui? Primário e o secundário. Aqui, vocês vão colocar o consumidor primário e aqui o consumidor secundário. Tudo bem? Dessa mesma forma que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer também no esqueminha nesse daqui. Vocês vão colocar em vermelho o produtor, né? E depois os consumidores primários e os secundários. Quem come quem, entendeu? Ó, a capivara, ela come o capim e o jacaré come a capivara, tá bom? Então, ficou facinho aí, né? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.